Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui para essa roda de conversa, esse bate-papo do terceiro Festival de Cinema Interseções. O festival acontece entre os dias 13 e 20 de novembro e é uma iniciativa da produtora Cabeça de Vento, conta com o apoio da Lei de Incentivo Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais e com o apoio do governo federal. Esse ano, a gente chega, o festival vem inspirado por Manuel de Barros. A gente vem acreditando no mote de que é preciso transver o mundo. E inspirado em tudo isso, a gente vai ter sessões presenciais que vão acontecer no Cine Hits, que fica na cidade de Ubá, aqui no interior de Minas, e também todos os filmes vão estar disponíveis no site do festival para serem vistos de maneira online, totalmente gratuita. O site é www.festivalinterseções.com. Convido todo mundo a acessar o site, assistir os filmes estão muito bons, tem filme para tudo quanto é tipo de gosto, de idade, enfim. A gente recebeu mais de 270 filmes, e para fazer a curadoria, a gente buscou muito encontrar aquilo que tivesse combinando muito com o que o Manuel de Barros dizia e pregava e acreditava, que é uma verdadeira reverência por tudo que existe de pequeno e que pode ser grandioso, por tudo que existe de ordinário que pode ser extraordinário, uma reverência pela memória, pela imaginação. E os filmes que estão aqui hoje têm tudo a ver com isso, de uma maneira ou de outra. Hoje eu vou conversar com realizadores e realizadoras da Mostra Mineira. Eu estou aqui com o Daniel Nunes, que junto com o capitão de Órbita, o Davi Melo e a Débora Perrota, que são os realizadores de Todos os Rostos que Amo Se Parecem. Também estou aqui com o Tiago Carvalho, que dirigiu Tempo da Flor. E vale falar também que alguns realizadores não puderam estar aqui com a gente, mas quero citar os filmes deles e falar para vocês acessarem o site, conferirem todos, que é A Vida Dentro de um Melão, de Helena Frade, Matanai, A Encantada, de Sawara Maxakali e Charles Bicalho, e 4 bilhões de infinitos, do Marco Antônio Pereira. Mais uma vez fica o convite para vocês entrarem no site, assistirem os filmes, compartilharem com todo mundo, porque vale a pena, a gente fez com muito carinho essa seleção, e os filmes estão realmente ótimos. Modéstia à parte, né, gente? Tão ótimos. Antes da gente começar, quero explicar aqui mais ou menos como vai ser a nossa conversa. A ideia é que ela seja muito informal, da maneira mais leve e confortável para todo mundo possível. Então, a minha ideia é que eu faça uma primeira pergunta e aí eu convido todo mundo a responder. Depois eu tenho algumas perguntas específicas para os filmes e no final também faço mais uma pergunta e quem quiser responder, se todo mundo quiser responder, está ótimo. E é claro, né, assim, a ideia é que seja uma conversa. Então, se durante eu fiz uma pergunta para um filme específico, mas aquilo te fez pensar em alguma coisa, ou do seu filme, ou da vida, enfim, fica à vontade para falar, vamos conversar e debater, porque eu tenho falado muito isso nos bate-papos que a gente tem feito, que tão bom quanto fazer um filme, assistir um filme, é conversar sobre filmes, trocar ideias, e estou muito feliz que vocês estão aqui hoje para a gente poder fazer isso, né? Agora que eu já fiz essa introdução, vou fazer a primeira pergunta e aí depois eu abro o microfone para todo mundo responder. Os filmes de vocês, de maneiras muito diferentes, eu senti que eles todos têm uma questão muito forte de um olhar cuidadoso, um olhar atento para um lugar, para
para uma pessoa, para uma memória. São filmes que respeitam muito esse ato de olhar, de parar para reparar na minúcia, no que existe ali, numa situação, numa pessoa, num lugar específico. Eu queria que vocês comentassem se vocês acham que isso faz sentido, essa impressão que eu tive, se foi algo proposital na hora de criar o filme, esse deixar muito claro que ali tem alguém olhando com muita atenção e com respeito para algo, ou se foi uma coisa que vocês acham que acabou acontecendo, mas não estava necessariamente ali no âmago da criação de vocês. Enfim, essa é a minha primeira pergunta e quem quiser começar a responder, fica livre. Quer começar? Vamos começar, Débora? Que eu acho que tem bastante a ver, né, com o que a Ana Lu comentou. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Agradecemos o convite, né, essa sessão, primeira sessão no Brasil do filme. O filme está circulando bastante, a gente está muito feliz. Eu sou paulista, né, mas toda a minha família de pai de mãe é de Minas, então tem uma conexão ali muito forte, né, do sul de Minas, na verdade, que é também, né, a cidade perto da cidade onde a Débora passou grande parte da juventude. E é muito curioso, né, pensando nesse olhar, porque a Débora também é fotógrafa, né, e a gente, quando teve essa ideia de fazer o filme, a gente tinha o título só, né, que é baseado numa obra do Jean Cocteau, e a gente tinha mais ou menos imagens, a gente não tinha um roteiro escrito assim com uma narrativa propriamente dita, né? Então, durante alguns dias, assim, a gente se programou para essa viagem, foi num sítio que a Débora tem lá em Santa Rita do Sapucaí, e ela foi me contando um pouco sobre como que era essa casa, que eu nunca tinha visitado essa casa dela. E a gente, então, foi fazendo um roteiro de imagens, né, e pensando até em imagens muito ligadas a esse lado mais afetivo, né? A Débora, que cresceu nessa casa, ela pode contar um pouco para a gente. Mas queria, né, abrir, então, essa questão do olhar justamente pensando nisso, né, que a gente não tinha um roteiro de uma forma master scenes, aquele roteiro cinematográfico clássico, né? A gente tinha, na verdade, um grande papel que a gente foi rabiscando literalmente um dia antes de gravar e desenhando as imagens que a gente queria captar na hora. Sim, essa coisa do olhar, ela está muito ligada também, acho que no modo que a gente se relacionou e se deixou relacionar pela natureza do lugar, do momento, assim, porque como a gente não tinha um roteiro, a gente só tinha essas ideias, né, assim, essas imagens, e eu acho que foi muito... Essa questão do olhar foi muito da sensibilidade do lugar e do momento mesmo, assim, por exemplo, tem uma hora que a gente estava caçando a luz, porque a luz, tipo, tinha hora que chovia, tinha hora que batia sol, e eu sabia que só naquele momento ia bater o sol lá, então a gente ficava caçando a luz, então era tudo muito, muito instintivo até, assim, muito intuitivo, eu diria, essa questão do olhar, assim, nesse filme. Que legal. E você falando agora fica claro para mim, assim, lembrando da minha sensação quando eu vi o filme, é muito ali um cuidado com as imagens, assim, que dizem muita coisa. Achei muito legal você ter falado isso, porque vocês foram bem sucedidos em transpor essas imagens que vocês foram rabiscando, tendo na cabeça. Legal, muito legal. E agora, gente, quem vai? Não, então, eu acho que tem sim essa ideia de olhar do olhar mesmo, né? A história do filme é meio que essa mesmo. Faz tempo que eu e os companheiros que fizeram juntos, que fizemos juntos, né, esse filme, que a gente filma lá na região da Serra do Espinhaço, com o pessoal da Comissão de Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas ali da Serra do Espinhaço. A nossa primeira experiência lá foi fazer um vídeo, que era uma parceria da Articulação Nacional de Agroecologia com a Fundação Oswaldo Cruz, que produz uma série e a gente produz juntos aí uma série de vídeos sobre experiências em agroecologia e de defesa de território tradicional, de comunidades. Então, calhou da gente gravar um episódio dessa série lá com o pessoal da Serra do Espinhaço.
E era um vídeo assim que tinha uma preocupação de apresentar os argumentos das comunidades para defender o seu território tradicional. Eles têm uma disputa lá muito grande assim com os parques, né, de conservação natural, e grileiro, e tem todo tipo de problema que você possa imaginar, tem ali. Então, é um filme que se preocupava, assim, em colocar a argumentação deles para defender o território deles, só que é um lugar bonito demais, as pessoas são bonitas demais, então a gente ficou sempre, quando fez esse trabalho, ficou sempre, assim, indeciso não, mas dividido, né, entre apresentar a beleza do lugar, mas também apresentar os argumentos, né, que são complexos de apresentar, e as disputas e tudo, mas era importante ter isso, porque era um vídeo que tinha assim, um horizonte de servir como ferramenta de luta lá para a rapaziada, para, sei lá, passar em audiência pública, passar nas comunidades, para motivar diálogo e etc. E desde então, eu e os companheiros, o Paulo Castiglione, o Toquinho, que é lá de Diamantina, que é um parceiro antigo lá do pessoal das comunidades, o Guilherme, que é o técnico de som, e o Cláudio, montador, a gente tem tido sempre muito próximo lá do pessoal. Então, quando tem um encontro, eles chamam a gente filma. Quando tem enfim, recentemente eles fizeram um processo de patrimonialização do sistema agrícola tradicional lá deles, e a gente fez o vídeo do dossiê e tal, mas sempre ficou aquele desejo, assim, pensando, porra, esses caras estão brigando com parque, estão brigando com grileiro, estão brigando com mineração, estão brigando com mineração, mas por que eles estão brigando, né? Qual é a vida que eles querem levar e que eles querem, o que eles estão defendendo, né? Então a gente ficou sempre com muita vontade de mostrar um pouco, assim, do que era, qual era o objeto, assim, da briga, né? A briga é por quê, né? Então, e é um lugar extraordinariamente bonito, as pessoas são extraordinariamente bonitas, assim. Então a gente tinha sempre essa vontade de voltar lá para fazer um filme que fosse, assim, estar junto de uma família, para mostrar qual é a vida da galera. E aí a gente deu muita sorte, porque conseguiu fazer, puxamos uma graninha daqui, uma graninha dali, e aí com aquele orçamentozinho pequenininho, a gente foi, contou com a camaradagem de toda a equipe, assim, é um grupo de amigos mesmo, a gente que trabalha junto já há um tempo, e a gente passou um tempo nessa comunidade, que é a Mata dos Crioulos, filmando. A gente filmou com várias famílias, passou um bom tempo lá junto, mas calhou de escolher uma das famílias para montar o filme, e com essa preocupação, assim, de, né, a gente está aqui na Mostra Mineira, mas eu sou, apesar de ser filho de mineiros, eu sou carioca, né? Então vem 3 cariocas barbudos, longe pra caramba, ficar hospedado na casa do pessoal, né? E o pessoal da família, de todas as famílias, mas a família da Jandira lá em especial, acolheu a gente de um jeito muito carinhoso, assim, e a gente teve mesmo essa preocupação de ser uma presença ali respeitosa, assim, sabe? Por isso também a gente está sempre com a câmera no tripé, para o pessoal chegar perto se quiser, sabe? De não ficar em cima de ninguém. A gente está sempre, assim, junto, né? Não em cima, não andando atrás, mas tentou ficar junto e olhando para eles e eles olhando para a gente. E, assim, foi uma experiência muito especial para todos nós, assim, filmar aquilo ali. A gente estabeleceu uma amizade muito, muito bonita e duradoura com aquele pessoal ali da família da Jandira, do Genário, as crianças, e tudo. Eu visita lá eles direto, já fui com os meus meninos lá e tal, várias vezes. Legal. Tô para ir lá agora, tô com saudade lá do pessoal, né? Estamos há 2 anos aí sem poder sair muito, né? Mas a gente tinha, assim, Ana Lu, essa preocupação de olhar para as pessoas com atenção e procurando a beleza, né, das coisas ali, do gesto, como você falou no começo mesmo, do gesto pequeno, do menino que pega a cigarra, de fazer a garapa, dos gestos cotidianos, assim, que são de uma beleza impressionante. Não é muito difícil caçar beleza ali, né, ficar olhando. É muito especial, é muito bonito mesmo, e é uma vida muito bonita mesmo, e eles defendem aquilo ali porque é bom mesmo, e eles são felizes pra caramba vivendo daquela forma. E aí o desejo nosso é que, mesmo que não seja um filme
assim, aguerrido, né? Que ele possa ser uma ferramenta também para a rapaziada, um tijolinho, assim, para a luta, né, do pessoal. E é isso, foi um prazer muito grande filmar aquilo ali, montar, né, passar um tempão montando, olhando aqui no Rio, olhando para aquilo ali. Foi sempre uma janela muito, muito bacana, assim, e acho que foi um pretexto muito maneiro, assim, para fazer uma amizade bonita com o pessoal lá. Eu posso imaginar, assim, vou falar a mesma coisa que eu estava falando para a Débora, ouvindo você falar e lembrando do seu filme, eu acho muito legal que isso ficou muito claro, assim, quando a gente assiste, até lembrando sempre do Manuel de Barros, que está aí dando a nossa tônica esse ano, o Manuel de Barros falava muito que ele admirava que as crianças olham para o mundo, ele admira que as crianças olham para o mundo com olhos de descobrir, que ele chama. São esses olhos que querem descobrir as coisas. A gente tem aqui cabo, né? E Cabo eu HDMI, senti, tem e também ele aqui fala, cabo né, de que os energia. Esse adultos cabo de energia deveriam vem com dois manter adaptadores aqui, né? Que é pra- esses olhos de descobrir, assim, olhar para o mundo com esses olhos. E no filme de vocês, eu acho que tem muito esse olhar, assim, que é um olhar que quer descobrir, que está ali para observar no sentido mais legal, mais bonito da coisa, assim. E ouvindo você falando, eu vejo que faz muito sentido isso tudo que eu experimentei vendo o filme. Daniel, e eu quero saber de você agora. Acho que o seu filme é o mais abstrato, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas é o que olha para a realidade de uma maneira mais abstrata mesmo, enfim, não sei. O que você acha disso aí que eu falei? Você acha que faz sentido ou não? E aí, gente, boa noite. Boa noite a todos aí. Agradecido pelo convite. Bom, eu acho que o filme parte de um princípio de escuta, antes do que da visão, né? Falando dos sentidos, né? Então, o filme nasce desse instante de um diálogo, né? O diálogo, ele gera o ponto que instiga a existência do filme, né? Então, de alguma maneira, quando você fala sobre essa perspectiva, eu entendo que esse lugar, vamos dizer, não sei, da empatia, talvez seja isso, esse campo, né? Aí eu sinto que sim, que se tocam muito, né? Porque é esse lugar do estar disposto a receber, né? Então, eu acho que nesse sentido, sim. E é interessante saber, né, vamos dizer, da perspectiva curatorial do festival, né? Porque eu acredito que o filme ele traz em algum ponto elementar ali, em alguma perspectiva de essência dele, principalmente pensando no Léo, né, no Cata Preta, ele tem alguma coisa fantasiosa, né? Então, nesse sentido, eu acho que também se constitui um elo aí com o Manuel de Barros, né? Com Esse campo. certeza. De uma valorização assim da imaginação até do que não é palpável, mas que tá ali muito muito forte, né, também. Que não é palpável, mas é sentido, né? É percebido pelos sentidos, né? Porque de alguma maneira o cinema ele é isso também, né? Surge nesse campo, né? Nesse território, como você estava falando, né? Usando aí essa... Então eu acho que sim, eu acho que o filme tem essa perspectiva, mas ampliando, né, para esse lugar da escuta e o quanto esses sentidos eles podem se convergir e ao mesmo tempo
tem uma potência de gerar algum outro tipo de imagem, algum outro tipo de proposição, né? Enfim. Então, acho que sim. Legal. E quando você estava respondendo agora, eu lembrei do filme do Davi e da Débora, né? Todos os rostos que amam se parecem. Inclusive, eu achei esse título maravilhoso do filme. Quando a gente estava falando daquilo que não é palpável, mas que é sentido, né? Isso eu acho que fica muito claro ali no filme de vocês, com esse poder que vários objetos que a casa tem assim, no filme. Eu acho muito interessante isso, quando a gente consegue se debruçar e parar para pensar na biografia das coisas, né, inanimadas ali, no tanto de vida que guarda um lugar, um objeto. E aí queria pedir para vocês falarem um pouco de como que vocês enxergam isso, como é o papel dos objetos no filme, da casa, e também acho que o papel da memória também, de como que é um tema central no filme, mas queria que vocês me contassem um pouco mais, assim, de como que vocês enxergam, né? Como que foi fazer o filme tendo isso em vista, o papel da memória, o papel da casa, dos objetos que ficam ali na mente de alguém. A gente até tinha comentado acho que durante as filmagens mesmo, que a casa estava se tornando um personagem, assim, né? E a casa, ela vira o personagem. Então, essa coisa de descobrir os espaços, descobrir as memórias através das coisas e como a personagem em si, ela se manifesta, não, ela se expressa com o espaço, né? Como ela vive aquilo. A casa acabou pegando até nos enquadramentos mesmo, era bem consciente essa coisa. Das vezes a personagem, se ela tá fragmentada, assim como a casa também ela é mostrada em fragmentos durante o filme, né? E a gente vai descobrindo a casa junto com a narrativa. Então meio que essa descoberta do espaço, ela é muito importante, e foi consciente, assim. Mas foi uma consciência que a gente foi adquirindo durante a filmagem. Eu acho interessante também, até o próprio tema do festival esse ano, né, tá muito ao encontro, né, de algumas questões que eu e a Débora, nós somos mesmo fascinados, assim, e a própria questão literária, né, a gente vive compartilhando alguma coisa do Manuel de Barros, e antes de fazer esse filme, a gente tinha feito um outro projeto que se chamava Experimento Odradek, né, Domicílio Incerto, era um nome grande, assim, que foi uma instalação audiovisual que a gente fez durante a pandemia. O tema central não era a pandemia, mas, enfim, foi, né, dentro dessa instância. E o Odradek já tinha sido inspirado numa obra literária, né, num conto chamado As Preocupações, o Pai de Família, do Franz Kafka. E tem essa figura, essa entidade meio demoníaca, e meio humano, meio animal, que a gente não sabe dizer o que se chama Odradek, e que seria uma representação das memórias, e que fica guardado no sótão das pessoas, e que quando ele consome essas memórias, ele vai passando de canto a canto. Então, acho que no Odradek a gente já quis um pouco mostrar essas memórias, não só aquilo que a gente lembra, mas aquilo que a gente esquece, né? Esse esquecimento era uma coisa muito forte no projeto. E eu acho que isso foi algo que nos motivou bastante também quando a gente começou a fazer Todos os Rostos que Amo que se Parecem, né? O título, como eu disse, vem de um desenho do Cocteau, que na verdade em francês é Todos os Rostos que ele ama se parecem, né? A gente mudou um pouco ali, fez uma adaptação, mas a gente também tinha muito desse desejo da própria literatura, né? A gente gosta muito de Virginia Woolf, né? Da própria questão fabulística, né? Porque de certa forma essa representação da casa a gente viu que dava para ser quase como um conto de fadas, com a própria relação com os contos de Grimm, né? O que está em torno que a gente não vê, né? A gente vê a manifestação da natureza, mas a gente não vê vamos dizer assim, essa selvageria da natureza, né? A natureza quando aparece é mais nessa questão da noite, né? Quando a gente percebe como a gente é pequeno, né? Diante da própria natureza. E é interessante, né? Pensando nos contos de fadas também, como a natureza sempre parece que engole o personagem, né?
no próprio Chapeuzinho Vermelho, é sempre na floresta que está sendo ali acuada, né? O próprio A Branca de Neve, enfim. Então, acho que a gente pegou um pouco desses elementos, né? Ela estando ali, de alguma forma, trancada nessa casa, né? E presa com essas memórias, mas tem todo um universo, uma selvageria ao lado dela. Então, acho que a gente buscou muito isso também, que tem a ver com o princípio literário, né? A gente, esses dias mesmo, né? A Débora, ela tá morando fora, ela tá fazendo um mestrado na Bélgica, mas esses dias mesmo a gente estava conversando sobre criações que fazia um tempo que a gente não estava conseguindo produzir. Eu dou aula também, sou professor universitário, e às vezes a gente não tem tempo de ler, e a gente chegou nessa conclusão que os filmes, né, instigam muito a gente às imagens, mas que a literatura é que acaba nos trazendo muito mais esse arsenal referencial para produzir os filmes, sabe? Eu acho que isso fica um pouco nítido até na própria instância da memória, mas dentro do que a gente consome na literatura. Eu acho que acaba sendo um filme meio literário também, sabe? Legal, legal. Eu concordo super que a literatura tem muito isso de incentivar a gente a ter esse pensamento por imagem, né? Essa coisa. E só aproveitando, fazendo mais uma pergunta a partir disso que você estava falando, da natureza e tal, é meio impossível a gente não pensar na questão do feminino, né? Da uma mulher e fechada em uma casa e, enfim, isso também foi uma questão que estava ali na mente de vocês enquanto estava acontecendo tudo, essa questão do feminino, que é muito correlacionada a tudo que acontece dentro, né, de casa, dentro do corpo, a própria anatomia da mulher muitas vezes é usada como metáfora, né, de tudo que é mais escondido e tal. Como que foi? Como que vocês enxergam essa visão, assim? Acho que a Débora pode começar. Ela também atuou, né? Então, É, acho que tem Eu propriedade. acho que, assim como o filme inteiro, foi tudo muito orgânico, assim, as coisas foram surgindo e a gente foi meio que experimentando e indo, assim, de acordo com o que a gente achava que ia ser interessante. Então, essa coisa até do feminino mesmo, é interessante porque a gente flerta muito, eu e o Davi, a gente flerta muito com o realismo fantástico, né? Realismo mágico, a gente gosta muito. Então, começou como uma lenda, né? Começou como, enfim, como uma fantasia, assim, a questão da loba e tal. E depois, quando o filme estava pronto, a gente viu que, na verdade, falava muito mais do que só do que essa coisa do realismo fantástico, né? Que realmente tinha mil e uma interpretações, e a mais forte, a mais evidente lá era dessa questão do feminino. E eu acho que isso foi construindo aos poucos, assim, de uma maneira muito orgânica, a partir do momento que eu estava na casa. E a casa, querendo ou não, também se relacionava comigo, porque era uma casa que eu passei minha vida. E, e a gente. E a partir da minha relação com aquele lugar e da impressão do Davi com o olhar de fora, eu acho que foi criando acho que foi muito natural, na verdade. Então, não é que foi proposital essa coisa, mas ela veio. E era uma equipe muito legal. pequena, né? Eu não sei se a gente comentou no início, mas estávamos só nós três, né? Eu, Débora e a Luciana de Araújo, que a gente fazia, né? Eu e a Débora aí estava ao mesmo tempo na foto, na direção, a Débora ainda estava atuando, então eu fechava o enquadramento, ela via. Era muito engraçado isso, né? Porque a gente estava pouquíssimas pessoas, é, e acho que a Lu também acho que contribuiu bastante nisso, né? Ela ficava ali fazendo meio que assistência de direção, fez também, ajudou a gente a fazer o som direto, a própria fotografia, né? Às vezes ela dava uns toques para a gente em iluminação, como a gente não podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, acho que durante, né, como a gente só estava também com uma bateria de câmera, foi tudo muito, né, rápido, pegando um pouco de equipamento de cada amigo. A gente só estava com uma bateria que tinha que carregar na câmera. Então, a gente, às vezes, ficava uns 40 minutos sem poder fazer nada enquanto a gente esperava a carga. E a gente conversava bastante do que estava virando. Será que a gente tem um filme? A gente ficava aí, será que está ficando um filme? Né? E eu via, tipo, a Lu conversando com a Débora, aí ela chegava ali a algumas conclusões muito legais, e a gente acabou, acho que foi de forma intuitiva, né? Foi um pouco inconsciente, só que também eu acho que foi um processo, né? E dentro desse processo a gente foi conhecendo, né? Um filme gravado em 2 dias, então foi muito intenso também, sabe? Eu acho que essa intensidade
a Débora viveu na pele, né? E estando também dirigindo e atuando, né? Trazendo coisas que são muito, muito particulares, né? E também das mulheres da nossa história, né? Então, muitos dos objetos que a gente tem são de nossas avós, né? A Falando gente sobre mãe levou também, da exatamente questão da falar mãe, sobre a figura da mãe. mãe. Então, o que a gente tinha de roteiro eram as recordações que a personagem encontra na caixa. Era isso que a gente tinha escrito, só. Como se fossem cartas, né, ou diários. E sempre com figuras femininas, né? Eu acho que é algo que norteia muito os nossos projetos, né, Debs? Eu acho que Total. a gente tem muito esse foco mesmo. Muito, muito legal, gente. E é uma coisa que, não sei se vocês experimentaram isso, mas eu posso imaginar que, não sei, vocês devem ter ficado até meio assombrados de verem, tipo assim, gente, essas imagens, esse filme, ele tá se fazendo aqui na nossa frente, meio que, né, muito, muito legal, muito incrível. E é massa, porque eu acho que são coisas que a gente consegue alcançar com uma equipe reduzida, assim. Não sei se Com talvez num certeza. set com muita gente, com muita dá para deixar meio que as imagens irem acontecendo e aquilo muito muito legal, gente. Muito legal mesmo. Essa própria questão da bateria da câmera, né? Jamais poderia acontecer no set Exatamente. tradicional. Nossa, e eu achei o filme incrível e ele me tocou em muitos lugares diferentes. E aí, agora que vocês estão falando, eu já estou pensando em outras questões, vou querer ver de novo e imaginar que ele foi feito assim, meio fluindo. E agora, Tiago, eu quero te perguntar uma coisa que eu achei incrível também, no seu documentário, que ele é um documentário que se debruça ali sobre uma família que vive numa região, que nem você falou, lindíssima e diferente, né, de tudo que a gente costuma ver e tal. Mas o documentário não olha para essas pessoas em momento nenhum, exotificando elas ou com um olhar de, ai, veja como a vida dessas pessoas é difícil, é dura. É um olhar muito respeitoso e um olhar muito, acho que até parece, eu sinto que é um olhar de amigo mesmo, de alguém que é próximo. E você começou a falar sobre isso na sua fala, mas queria te pedir para falar um pouco mais. Como foi esse processo, assim, de tecer uma relação com essas famílias, de ficar num lugar tão íntimo que é a casa delas? Como que foi, assim, para vocês conseguirem fazer isso com tanta naturalidade? Porque no filme fica claro que foi natural, assim, mas eu acho que deve ter dado um trabalho para estabelecer essa relação, assim. Eu não sei te responder muito bem essa pergunta, não, Ana Lu, porque assim, a gente tinha já uma relação estabelecida com a comunidade, né? Com várias pessoas da comunidade, a gente já tinha estado lá em ocasiões anteriores, mas com a família da Jandira, que é a família. Jandira é o nome daquela mulher de amarelo, lenço do cabelo, né? A mãe da família, né? A gente conheceu ali poucos dias antes de estar lá com ela, né? Mas eu acho que assim, essa abertura e essa generosidade também vem muito também pelo nosso produtor, que é o Toquinho. O Toquinho é um parceiro antigo das comunidades, ele é um engenheiro florestal, fez a cartografia para a demarcação do território, é um cara que, enfim, que é querido, conhecido por todos lá e por nós também, daqui da equipe, uma figura excelente mesmo. E eu acho que também, assim, por mais que seja uma comunidade distante e remota, né, no fundão lá da nascente do Jequitinhonha, é um povo também que está habituado a ter gente em casa, sabe? A receber gente em casa, assim. Então, eu acho que a gente foi bem chegado, assim, e sei lá, e aí a gente estabeleceu uma amizade mesmo, uma presença, e se esforçou, e tomou o cuidado, e sempre teve atento, assim, para ser uma presença respeitosa na casa, né, daquela família. E assim, eu acho que a gente estava
claro, preocupado, né, interessado na beleza do lugar e tal, mas a gente estava interessado, sobretudo, nas pessoas, né? Em ver como é que as pessoas vivem, né? Porque a gente conheceu a partir da luta daquelas pessoas, né? A gente conheceu toda aquela situação, aquele contexto, aquele lugar, a partir da luta das pessoas, né? É, então, a gente foi lá para ver por que que elas queriam estar ali, brigar pelo direito de estar ali e tal. E foi para elas que a gente olhou o tempo todo, né? E assim, aí a gente ficou muito fascinado também com as crianças, né? Com a relação das crianças e dos pais com as crianças e tal. Também porque, pô, todos nós da equipe somos pais de criança, então também a gente ficou muito ligado nas relações da família, como é que funcionava. Um menino provoca o outro menino, e belisca, e enche o saco, e tal, e como é que eles também vão ali, porque acho que uma coisa que aparece o tempo inteiro no filme é todo mundo aprendendo, né, uns com os outros, assim, aprendendo a percorrer o lugar, né, aprendendo a fazer a panha de flor, aprendendo a ver a mãe passar o café, ver a mãe cuidar dos animais, ouvir a mãe, né, estar perto da mãe, ser acarinhado pela mãe. Então a gente também ficou muito ligado nisso, assim, de ver como é que porque as crianças também acabaram atraindo muito assim o nosso olhar, né? E aí, pô, a relação com os pais também, sobretudo com a mãe ali, né? Que passa mais tempo com as crianças e tal. O Genário é um cara que a gente conhece, é um pai muito carinhoso, assim, e tal, é muito presente, e tal, mas trabalha mais para fora, passa mais tempo fora de casa, e tal, então a casa é muito lugar ali onde a mãe aparece muito, né? Então a gente ficou muito ligado nas relações entre as pessoas, e de certa forma também das relações das pessoas com a gente. Porque volta e meia a gente fez questão de montar assim também. Volta e meia tem alguém olhando para dentro da lente, né? Olhando para a gente assim também e tal. Porque a gente estabeleceu uma relação muito carinhosa com aquelas pessoas e aí começou na montagem, a gente sentiu em um determinado momento que o filme estava ficando muito de fora demais, sabe? Então a gente começou a colocar na timeline, botar para dentro do filme assim, tudo que a gente tinha de olhar para dentro da câmera, olhar para a lente e o coraçãozinho que a menina faz, que a Emily faz e tal. E aí eu acho que essa história da relação entre as pessoas, né, e acho que a equipe também está nessa jogada, né, foi entrando para dentro do filme, né, foi fazendo parte do filme, foi estruturando o filme mesmo, assim, desde a filmagem até a montagem e até a nossa pré-estreia, que foi lá na casa deles. Que legal! E como foi a reação, assim, deles quando eles A viram o reação filme? foi muito legal, assim, foi super maneiro. A gente fez várias sessões, né? Lá a luz é uma luz de placa solar muito precária, então assim, ou a meninada vê desenho de manhã, ou os adultos veem jornal de noite, né? Então a gente espetou lá o computador, pediu a compreensão de todos e colocou o computador na tomada e fez uma sessão lá para a família inteira, e sempre falta um, né, que não foi, que estava no mato, que voltou, que estava na casa do fulano, então a gente fez várias sessões. E, bom, eles gostaram pra caramba, a gente ficou muito feliz com isso. Acho que o comentário mais legal de todos, assim, foi, eu perguntei, e aí, pessoal, vocês gostaram? Então, se vocês não gostaram, a gente muda, a gente mexe, tem alguma cena que vocês não querem que esteja, tem uma cena que, sei lá, tem alguma coisa que vocês acham que não tem nada a ver, que é pra gente mudar e tal. Aí um dos meninos falou assim, não, nós gostamos muito, porque somos nós mesmo. Aí, assim, isso ia ser, para mim, ia ser o elogio máximo, né, que eles podiam fazer pro filme. E enfim, a gente fez uma sessão só para o pessoal da família lá, e aí eu tô com o desejo de agora que, né, a pandemia está arrefecendo, pelo menos, né, se não acabou completamente, voltar e fazer uma sessão lá para toda a comunidade,
além de começar também a gente a trabalhar com oficinas, assim, de audiovisual, não só na Mata dos Crioulos, mas em outras comunidades, de apanhadores de flor, onde a gente já trabalhou e já filmou e tal, em que a gente percebe, assim, que a juventude está realmente muito afim de conhecer, né? O João Roberto Ripper, fotógrafo, e outros fotógrafos que trabalham com ele, inclusive a Valda Nogueira, que é uma fotógrafa extraordinária, que morreu cedo aqui num acidente atropelado por um ônibus aqui, tragicamente, aqui no Rio. Fizeram um trabalho de fotografar essas comunidades e mostrar as suas fotos, então isso também instigou lá o pessoal a querer mexer com imagem, né, e com imagem, enfim, em movimento também. Então esse é um desejo da equipe, né, nossa, do filme, e também da Codessex, que é a comissão das comunidades. Então a gente está alinhavando isso aí para a gente, no futuro próximo, trabalhar com essa galera para eles filmarem lá as coisas que eles quiserem, né? Do jeito Que deles. legal. Nossa, já tô ansiosa já para que isso aconteça, para que a gente possa assistir, Pô, eu também, porque, nem falo. nossa, muito legal. Eu estava conversando sobre isso hoje, porque eu estava falando dessa coisa de como que no Brasil, assim, muitas famílias, eu dei o exemplo da minha própria família, que muitas famílias não têm registro da própria história, assim, né? A minha história para na minha avó, basicamente. Porque depois eu não sei o nome das outras pessoas, eu não sei de onde elas vieram, gente de interior, muito simples, e acaba que hoje em dia, né? Hoje em dia não, é algo muito antigo. No Brasil fica registrada a história muito de quem tem uma ascendência europeia, muito ali, claro, uma pessoa mais de elite mesmo, assim, não sei se é exatamente essa palavra, mas então, assim, como que é importante você registrar, assim, você poder registrar alguém que seja ali num filme, numa foto impressa, porque a gente fala muito que hoje em dia a gente tem uma abundância de imagens, mas ao mesmo tempo a gente tem um contraste de muita gente que não fica, que não é registrada assim para a posteridade, né? E tão legal quanto vocês fazerem um filme sobre essas pessoas, é elas poderem criar imagens, né, também assim no futuro, incrível, muito muito legal, e vou ficar acompanhando para ver se o que eu posso assistir daqui a um tempo, porque realmente eles são muito cativantes, assim, parece meio que uma família de fábula, assim, é muito, tudo muito bonito, assim, eu fiquei olhando, eu falei, gente, essas crianças, sem querer romantizar, porque, claro, deve ter um aspecto ali de muita luta, mas, ao mesmo tempo, eu pensei, gente, essas crianças têm uma infância que se perdeu para muita criança, assim, no Brasil. São crianças que são crianças mesmo, você vê elas ali correndo e descobrindo coisas o tempo todo. É incrível, e tomara que a gente possa assistir muito mais coisas. Parabéns de novo Legal, pelo obrigado. Não, filme. e acho que tem duas coisas que você comentou que eu acho que são muito legais, assim, porque eu acho que quando a gente foi fazer essa sessão lá para a família, já tinham se passado, sei lá, uns 2, 3 anos, né, da filmagem. E criança, né, cara, criança com 2, 3 anos já é outra criança, né, o menino mais velho já estava até de bigode, o nego. Então foi curioso, assim, porque aquilo ali funcionou um pouco para eles, assim, como se fosse visitar um álbum de família, sabe, de foto, assim. Então, nossa, quem é aquele ali? É o Esmar? Não, sou eu. O mais novo pensava que era o mais velho pensava que era o irmão mais novo, sabe? Eles se confundiam um pouco e tentavam entender quem era quem. Então, acho que isso é muito legal, assim, essa que você notou, né? Acho que as pessoas possam produzir as imagens, né, da sua memória, da sua comunidade também, né? E não depender de dar certo de uma equipe vir de longe ou de fora, né, para fazer isso e fazer de um jeito que, pô, eu acho que a gente fez de um jeito super respeitoso, e acho que o filme é bonito, e a gente tem uma amizade, um carinho, uma aliança mesmo com aquelas pessoas, assim, mas não é a mesma coisa, né? Quem está lá dentro filma de outro jeito, vê outras coisas, né? E a outra coisa que eu ia comentar me escapou. Pô, esqueci.
Se você É, lembrar, depois você fala, não tem problema não. tá. Se eu lembrar, eu falo, tá? Desculpa, esqueci Bom, mesmo. imagina. Daniel, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, que o seu filme, eu acho o filme de vocês, né, de você, seu e do Léo, eu acho legal que ele fala de uma coisa muito pungente, assim, muito da nossa realidade, porque ele chega a citar assim, a pandemia, o isolamento, mas faz isso de maneira muito quase que lúdica, assim, lírica. Quero saber, te perguntar como que foi assim, para fazer esse balanço entre falar de um tema, porque assim, né, ultimamente, muita gente produziu muita coisa sobre a pandemia, sobre estar em casa, sobre as angústias que esse tempo trouxe, mas eu achei interessantíssimo que vocês conseguiram fazer isso de maneira muito alegórica, assim, uma alegoria muito rica, muito gostosa de assistir. Como que foi isso? Foi proposital também ou foi algo que foi acontecendo, a metáfora foi se construindo, assim? Eu acho que partiu de um diálogo, vamos dizer, mais extenso e o recorte, né, essa ideia de constituir, vamos dizer, um fonograma e ter a possibilidade de recortar esse fonograma para constituir uma outra, um outro diálogo, né, dar outros sentidos ou começar a poder abrir frestas nele e começar a dar a possibilidade de construir outros sentidos foi o que meio que regeu, assim, sabe? Por isso eu acho que tem isso que você traz, né? Que você está falando da alegoria e tudo, né? Porque aí, na hora que a gente foi recortando esses diálogos, a gente foi encontrando as possibilidades, essas frestas, né? Então aqui a gente pode criar essa história, né? Aqui a gente pode, enfim, fantasiar isso, imaginar, né? Desconstruir, né? Acho que tem uma coisa fortíssima no filme, que é esse sentido, né? Da perda, né? Mas ao mesmo tempo que o filme se encerra e aí você pode ter uma perspectiva de que amanhã eu vou tentar de novo, né? Mas esse lugar que se deixa aberto, né? De amanhã. Então, como é que vai ser esse amanhã, né? Já que o hoje foi perdido, né? Então, esse lugar da perda, das frestas, né, das rupturas, ele é que deu esses espaços para que pudesse nascer toda essa perspectiva de algo fantasioso mesmo, né? De algo, igual você citou, alegórico, né? Absurdo, né? E o filme é muito vazio nesse sentido, né? O filme é esvaziado, né? A gente tem poucos sons, né? Tem poucos elementos. Então, eu acho que a possibilidade de deixar um filme esvaziado, com frestas e tudo, deu a chance, ou a possibilidade, ou a perspectiva de construir esses fragmentos dessa alegoria, né? E sabe, Daniel, que eu achei legal, assim, achei bonito demais, que vocês tocam em temas muito grandes e muito complexos para qualquer pessoa, né? Que é perda, tristeza, enfim, de alguma maneira isso está ali. Mas vocês fizeram isso com eu acho que a palavra é com uma humildade, assim, que vocês não tiveram a pretensão de esse é um filme que mostra o que é a perda. Esse é um filme. Não, eu acho que é isso que você falou. Tem muitas frestas ali e
em cada pessoa vai bater de uma maneira, em um dia diferente, depois de algo. Eu achei muito legal, assim, vocês não tiveram uma pretensão de dominar algo que é muito grandioso e muito difícil e muito. Enfim, achei isso muito bonito e também, como eu falei para o pessoal, né? Quando você está falando, eu lembro do filme e eu vejo que tudo faz sentido, assim, isso que você está dizendo, dá vontade de assistir de novo para reparar, assim, nessas coisas, sabe? Muito, Porque muito legal. esses lugares, né, dos vazios e das frestas são as possibilidades de ressonância, né? Então, são as possibilidades de interpretação, de escuta, de sentidos que se constrói a partir de quem assiste, né? A partir de quem recebe a obra, né? Então, acho que isso é fundamental para o filme, né? A existência dele, né? Eu achei muito generoso, assim, vocês deixarem isso aberto de uma maneira muito, muito bonita, assim, respeitosa, tanto com o tema quanto com a gente, como público, sabe? Achei é um convite, assim, o filme, a várias coisas, né? Um convite a pensar, a sentir várias coisas. E não sei, senti que foi um convite feito com muito respeito, assim, para mim, enquanto espectadora, quando eu estava assistindo, sabe? Ai, Parabéns maravilha. pelo filme, que está muito legal. Tiago, você lembrou do que você queria falar? Lembrei, assim, Oba! lembrei, e acho que é importante dizer, porque acho que é super importante mesmo. Você mencionou aquela história, né, de olhar para aquelas crianças e ver né, uma infância especial, assim, e tal. Eu acho que tem uma dimensão política, assim, super importante nisso, que é o seguinte: a infância daquelas crianças ali é bonita e é especial, ainda que seja cheia de problemas, porque tanto a comunidade na Mata dos Crioulos, como todas as outras comunidades apanhadoras de flor ali da Serra do Espinhaço, lutam por isso, sabe? Eles têm uma luta mesmo por autonomia, né? Por autonomia do ponto de vista do uso do seu território, da sua segurança alimentar. Na Mata dos Crioulos é impressionante, assim, pô, a comida vem do paiol e da roda, né? Não vem do mercado, sabe? Vem pouca coisa. Então tem assim uma forma de viver eu acho que é essa forma de viver e o desejo de viver assim que produz uma experiência para as crianças, como você notou, porque o filme também se detém muito sobre as crianças, né? Mas para os adultos também, para as comunidades como um todo, sabe? Então, acho que uma parte dessa. Quer dizer, uma parte não, porque, bom, uma parte sim, uma parte, porque toda criança é bonita e se olhar com atenção para ela, você vai ver um monte de coisa interessante. Mas eu acho que, assim, aquela saúde, né, e aquela beleza, aquela alegria que aquelas pessoas têm, é uma alegria que tem uma raiz, assim, na autonomia, na luta por autonomia e na decisão de viver daquele jeito, sabe? É uma decisão mesmo das pessoas, né? Não é uma coisa que acontece por acaso, não é um negócio etéreo que vem, sabe, de qualquer lugar. Não, é uma luta de séculos para viver daquele jeito, para viver bem, para viver com saúde e para viver com direito. Então, Muito, muito era só legal você isso que eu falar isso. queria pontuar. Nossa, ótimo. Muito, muito bom você ter falado, porque não tem como a gente não pensar, né, na nossa no cenário atual do Brasil, né, com conservadorismo assim muito, muito grande. E agora, mais do que nunca, eu acho que é importante você falar isso para a gente que está aqui desse outro lado, da gente que não está inserido numa comunidade quilombola, na comunidade do campo, povos indígenas. A gente tem que ser lembrado, eu acho, o tempo todo, isso que você falou, não é uma existência que está lá e ela existe, etérea e maravilhosa, sem fazer lutar muito por isso, né? Sem resistir a muita pressão, e pressão que hoje em dia tá fortíssima, assim, tá super difícil. Então, ótimo você ter falado, e que bom que o seu filme
registrou isso de alguma forma e que você tem esse olhar atento para isso, assim, muito, muito legal você ter falado, porque é algo que é importante a gente lembrar e ser lembrado e fazer de maneira proposital, né? Falar com as pessoas, tá? Isso é muito bonito, é muito legal, mas essa galera corta um dobrado, como a gente diz aqui em Minas, para manter isso, assim, não é fácil, enfim, muito, muito legal. Gente, eu tô pensando aqui numa última pergunta que quero deixar para aberto. O ideal é que todo mundo responda, mas enfim, fiquem à vontade. Que eu sei que nem todo mundo aqui é de Minas, né? A gente tem o Thiago aí que é do Rio, mas fica à vontade para responder, porque essa é uma pergunta que eu acho que tem a ver com pessoa de qualquer lugar. Eu estava pensando, um pouco antes de vir para cá, eu estava olhando, né? E da Mostra Mineira, a gente tem um filme que foi feito em Belo Horizonte, e todos os outros filmes foram feitos em outros lugares, que não a capital, assim. E aí eu estava conversando com as meninas do festival e a gente estava pensando que isso é muito importante, porque para a gente sair desse lugar assim do tipo, eu quero saber algo de Minas, eu quero visitar alguma coisa de Minas, enfim, a gente cai sempre nessa coisa da capital, de Belo Horizonte. O cinema, né, de Belo Horizonte é o que tem a maior projeção, assim, e eu achei legal que essa a gente está chamando de Mostra Mineira, mas a gente mostra várias Minas Gerais muito diferentes, umas das outras, assim. E aí eu queria perguntar para vocês como que vocês veem essa importância da gente consumir cinema não só de outras regiões aqui de Minas que não a capital, mas de outras cidades do Brasil que não as capitais, assim, do interior do Rio, do interior de São Paulo, do interior do Recife, enfim. Queria que vocês me contassem como que vocês enxergam isso, como que até se vocês, durante o processo de filmagem, vocês chegaram a pensar, tipo, esse é um filme que se passa no interior e isso vai estar presente nele ali de alguma forma, enfim. Se alguém quiser comentar. Bom, vou falar rapidinho aqui. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental vamos dizer, nesse ecossistema que você está trazendo, né? Festival, curadoria, né? É necessário olhar também, porque a produção, eu acho que ela tem que expandir, né? Nesse sentido, cada vez mais, né? A gente, na verdade, tem que lutar pela expansão e ter mais e mais produções, e mais produções descentralizadas, né? Acho isso essencial, extremamente essencial. Mas, ao mesmo tempo, também a necessidade não só de produzir esse cinema, mas de escoar essa produção. Isso é a grande dificuldade de grande parte de pessoas que produzem e que talvez sejam muitas pessoas anônimas, né? Então eu acho que esse olhar curatorial, né, de investigação, ele é fundamental também para esse momento de olhar e escoar esse tipo de produção, né? Então, enfim, é porque eu acho que eu entendo isso como uma espécie de ecossistema, né? Então, à medida que você tem uma possibilidade de escoar essa produção, ela vai, de alguma maneira, alimentar a possibilidade de se produzir mais. Então, aí, de repente, você começa a criar uma possibilidade, né, de retroalimentar potencializar essa produção, né, que está fora desses eixos centrais, né? Enfim. Legal. Então, eu faço coro com o Daniel, eu acho que ele tem toda a razão quando ele fala desse ecossistema, né? Eu acho que é um ecossistema de que precisa ser diverso pra caramba, tanto na produção quanto nas formas de exibir, né? Nos diversos circuitos, né?
que seja na TV pública, no canal a cabo, pelo finado Fundo Setorial do Audiovisual, em festival ou em outros circuitos mesmo, alternativos ou comunitários, sabe? Que a gente possa, em que as imagens ou outras imagens possam circular e as pessoas possam se ver e produzir as suas imagens, né? E ter onde mostrá-las, né? Sei lá. Tem o cinema indígena brasileiro aí, que tem os filmes mais maneiros dos últimos, sei lá, 20 anos, assim, né? Muitos deles são filmes de realizadores indígenas. Aí em Minas, pô, tem o pessoal dos Machacali, que faz filme pra caramba, e filme bom pra caramba, né? Tem o Cinema Guarani do Alberto Álvares, o pessoal todo do Xingu lá, o Takuma Cuicuro e outros. Então, enfim, e, sei lá, eu acho que essa perspectiva também do cinema circular entre as comunidades, né? Nas cidades pequenas, nos bairros e na sessão ao ar livre, na quadra, sabe, da associação, e tudo o mais maneiro que tem de fazer é mostrar filme nesses lugares, né? Que você também estabelece um tipo de conversa muito rica, né? Então, eu acho que esse ecossistema de que o Daniel falou aí, ele é super importante que ele seja vigoroso, assim, que seja diverso, né? Que tenha muito tipo de produção diferente, muito jeito de exibir diferente, muito jeito de conversar sobre os filmes, né? Então é isso, eu assino embaixo aí do Daniel, acho que ele tem toda a razão. Também estou super de acordo. E é importante muito para, complementando esse ecossistema, né, para formar público, assim, né, falando muito do interior aqui, muitas vezes a gente vai descobrir um tipo de cinema que não é o cinema comercial e tal, muito na idade adulta, assim, quando você se muda geralmente para uma outra cidade maior, e aí lá tem um cineclube, ou na universidade tem algo. Então, é muito importante pensar como que isso poderia chegar a outros tipos de filmes contados por gente mais parecida com a gente, assim, né? E os festivais são um caminho muito legal para isso mesmo. Queria só complementar rapidinho, acho que a Débora também pode até falar com mais propriedade essa parte de Santa Rita até, mas também fazendo o coro Daniel e Thiago, né, era uma coisa que eu levantara justamente a itinerância, né, a possibilidade desses filmes viajarem também em sessões alternativas que não sejam só em salas de cinema, né, principalmente mesmo que a gente gravou em Santa Rita, mas a única sala que tem ali está desabitada já há um tempo, né, Débora? Isso já na época que você já era, né, adolescente, já era difícil de ter sessões ali. Que muitos filmes no Brasil são produzidos, né, sempre nas grandes cidades e ficam meio que nas grandes cidades, né, porque é ali que tem os grandes festivais, é ali que normalmente acontece tudo. E é muito interessante, porque, por exemplo, na minha cidade não tem cinema já faz 1000 anos, assim. Então, eu acho que é interessantíssimo que vários festivais, ainda mais agora, que tem muito festival online, híbrido, enfim, possibilitando, querendo ou não, que esses filmes cheguem em outros lugares também, né? Não só filmes feitos em outros lugares, tem que ser feito, né? Porque o Brasil é gigante, tem um monte de lugar legal aí fora das capitais, mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar nele chegar, né, a diferentes pessoas que vivem no interior. Eu acho também que passando agora, né, essa pandemia, que vamos torcer para o ano que vem, né, estarmos todos numa condição melhor, mas eu acho que essa itinerância vai voltar e o cinema vai ser devolvido também à própria comunidade, né? Acho que as melhores experiências que eu tive em festivais foram em festivais que de fato não estavam centralizados, né, em grandes metrópoles, né? Então era no Agreste Pernambucano, era no interior de São Paulo, né? Alguma coisa que não eram esses grandes festivais, porque a gente tem um envolvimento muito maior com o público local e não fica centralizado uma conversa, um debate só entre realizadores, né? Então tem um debate que eu acho que é muito importante dessa troca com o outro, que é o outro que está ali, às vezes, vendo um filme pela primeira vez, uma tela maior,
sabe? Que às vezes nunca tinha visto uma tela de cinema. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? As perguntas são muito ricas, né? E eu acho que essa importância também é do retorno, né? Eu acho muito louvável o que o Thiago fez com o filme dele. Aliás, muito curioso para ver os dois filmes. Só tinha visto o filme do Marco. E eu achei isso muito legal, né? Que me lembrou até o Cabra Marcado para Morrer, do Coutinho, né? É uma necessidade de você voltar esse filme à comunidade, né? E mostrar que existe um outro fazer, né? Mostrar que existe uma possibilidade de realização ali dentro também, né? De fornecer as ferramentas para a produção, mas também de exibição. Então, com certeza, eu acho que, né, esse festival também proporcionará muito, né? E não só com essas exibições online, mas, né, eu acho que vai ter algumas sessões presenciais, né? E Aham. futuramente aí voltando ao nosso normal, quem sabe a gente consiga também estar juntos com o povo local, né? Acho que vai ser Pois legal. é, e a gente vai conseguir, a gente vai ter, né? A gente tem uma programação que foi toda pensada para as escolas também, então a gente vai conseguir passar uns filmes nas escolas, o que já é. O ideal seria, né? O que a gente queria, né? Seria a programação inteira presencial, porque isso que você falou é a maior verdade, né? A gente sente muita falta disso e dessa troca com as pessoas que não estão necessariamente nesse mundo nosso de pensar audiovisual, de acompanhar cinema, literatura, enfim. Mas a gente vai conseguir fazer algumas sessões presenciais e o ano que vem, se tudo der certo, vai dar, a gente vai poder se ver, se reunir ao vivo, passar filme, todo mundo junto, enfim. Tomara que isso aconteça. Gente, eu quero aproveitar e agradecer a participação de vocês, agradecer demais por terem doado o tempo de vocês aqui para essa conversa. Quero agradecer de novo por darem para a gente a oportunidade de exibir os filmes de vocês, que são muito potentes, muito bonitos, são necessários assim para o nosso tempo. E quero convidar quem está assistindo a nossa conversa a entrar no site, conferir a programação que está lá, os filmes vão ficar disponíveis até o dia 20 de novembro, e o site é www.festivalinterseções.com. Vale a pena, visitem, prestigiem o cinema, porque mais do que nunca, né? É muito difícil fazer filme, mas é algo muito bonito e a gente quer que o máximo de pessoas possam assistir. Então, mande o link aí para as pessoas, compartilhem, enfim. Muito obrigada de novo, gente, e eu espero que em 2022 a gente se veja ao vivo, que vocês estejam com novos filmes e a gente possa se encontrar. Um beijão, boa noite, muito obrigada, viu? Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite.